Boa noite, tá? Vamos iniciar assunto novo para a terceira avaliação, que é a parte de proposições e conectivos. A gente deve adiantar bem o assunto de hoje, porque dentro do planejamento ele vai até argumentos e provas. Então, eu quero ver se eu dou pelo menos 3 tópicos hoje, tá? Então, a primeira parte é conectivos e boa noite. Proposições e conectivos, tá? O todo é maior do que a soma de suas partes. A gente pensa que o todo é a soma de tudo, né? Ele diz não, que o todo é maior que a soma de suas partes. Aristóteles. Qual é o objetivo dessa aula? Depois de estudar o conteúdo, nas próximas aulas você estará bem preparado para compreender o uso de discursos matemáticos. Essa parte ela é muito importante até para a gente, mais adiante, quando for estudar análise, a parte de teoria dos números, é um assunto que cai muito dentro de teoria dos números, tá? Outro objetivo, deverá ser capaz de compreender os enunciados dos teoremas e conhecerá as principais estratégias usadas em suas demonstrações. Mais ainda, isso permitirá que você raciocine com algum rigor lógico e passe a escrever melhor os seus próprios textos matemáticos. Esse é o objetivo desse assunto, tá? Esse módulo você ganhará familiaridade com a terminologia usada na matemática. Parece pouco, mas é um grande passo, principalmente para a gente de matemática que quer que a gente vai estudar coisa mais pesada, né? A gente tem ali a análise, teoria dos números, tem muita demonstração nessas partes. Tá? Introdução. Algumas das principais características da matemática são a abstração. De vez em quando eu vou ter que voltar, porque eu estou lendo onde eu dou aula, tá? Porque está todo mundo entrando agora. A abstração, a precisão, o rigor lógico e a diversidade de suas aplicações. Quando a gente fala abstração, pensa o seguinte: no assunto que a gente estudou, análise combinatória, lá do início, existem problemas que a gente tem que ficar de forma abstrata. A gente não tem como colocar uma combinação. Hoje eu estava falando de Mega Sena, uma combinação de 9 números tirados 6 a 6. Eu tenho 84 jogos que eu posso fazer. Se eu for fazer um por um, dá trabalho. Então, o que acontece? A gente joga para o computador, uma máquina, né? Um programa vai gerar os 84 jogos. Mas a gente sabe que são 84 jogos, então a gente tem uma abstração do que acontece. Tá? Aí a gente também vai ter a característica de precisão, o rigor matemático, né? Saber escrever uma equação, uma inequação, uma sentença, e a diversidade de suas aplicações, quer dizer, onde eu posso aplicar, em vários ramos eu posso aplicar matemática, eu posso aplicar lógica. A lógica é o assunto que será abordado nessa unidade. É importante conhecer os conceitos básicos de lógica, não só para estudar, compreender e produzir matemática, mas também para utilizá-los em muitas outras situações. Os fundamentos da lógica foram introduzidos na Grécia Antiga por Aristóteles, um dos filósofos mais importantes da antiguidade. Essa parte eu acho que fica interessante vocês lerem, tá? Ler mesmo material.
proposições. A linguagem A língua portuguesa, assim como as outras línguas, é formada por palavras, sentenças, numa teia sutil e complexa. Expressar com clareza e precisão não é tarefa fácil. De maneira geral, podemos classificar as sentenças de uma língua da seguinte forma: declarativa. Hoje é domingo. Eu estou declarando aquilo, eu estou afirmando, declarando mesmo. Eu não saí de casa o dia todo. Tá? Aí ele diz, as sentenças declarativas podem ser afirmativas ou negativas. Né? Eu estou afirmando aqui, hoje é domingo. E eu não saí, eu estou negando a minha saída o dia todo. Interrogativa. Tudo isso aqui são proposições. Interrogativas. Quem vem lá? Qual o seu nome? Exclamativa. Lógico. Viva. Está exclamando, né? Imperativa. Não matarás. Feche a porta. Tá? Sentenças matemáticas. A matemática também é expressa por sentenças. Por exemplo, π é maior que 3, porque π é 3,14, né? Então, por isso é maior. O seno de π sobre 3, esse π aqui é um número, tá? O seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Quando a gente aplica essa situação, tá? Nesse caso aqui, π, nesse caso aqui, o π é 3,14, por isso que ele é maior que... Mas nesse caso aqui, eu estou trabalhando trigonometria, então o π é 180 graus. O π ele tem dois valores. O π, quando ele é jogado como escalar, e o π, quando ele é jogado na trigonometria. Tá? Então, por isso que ele diz que é raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque π sobre 3 vai ficar 180 sobre 3 é 60. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. São sentenças matemáticas. Reparem que eu escolhi aqui o maior e aqui a igualdade. Tá? Nesse aqui eu estou afirmando, né? Que o seno de π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 2. Boto uma igualdade. Sob o ponto de vista da lógica, devemos lidar com as sentenças declarativas, às quais podemos atribuir um valor verdade, isso é, cada sentença será verdadeira ou falsa. Tá? As duas sentenças, tanto essa, π é maior que 3, e seno de π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 2, são verdadeiras. Tá? Então, essas são sentenças matemáticas e são verdadeiras. Leia as seguintes sentenças. Exemplo 1. E quantas são verdadeiras? A Hannah levantou a mão. Diga lá, Hannah. Professora, por que lá deu 3 e 14? A minha internet está falhando muito aqui. Não é 3 e 14. Aqui, quando o π é escalar, o π
é aproximadamente 3,14. A gente usa isso. Ele tem vários valores aqui. Vou botar assim, ó. Ele é 3,14 e vai embora. São vários números. 3,14 alguma coisa. E quando ele é na trigonometria, o π ele é igual a 180 graus. Por exemplo, se eu trabalhar comprimento da circunferência, o comprimento da circunferência, o comprimento da circunferência, a fórmula é 2πr. Esse π, como é medida, ele é 3,14. Certo? Vou até colocar aqui. Medida. E aqui, ângulo. Toda vez que eu trabalhar com medida, medida de comprimento, medida de volume, o π é esse. E quando eu trabalhar com ângulo, o π vai ser 180. Tá? Então, por isso, esses valores aqui. Não é 3,14, não. Tá? Deixa eu buscar aqui uma fórmula. Ângulo da parede de um cone. Olha, para ver uma outra aplicação. Aqui foi 3,14. Agora, se eu quiser o ângulo da planificação de um cone, o cone ele é assim, ó. Quando eu planifico, ele vai ficar assim. Eu quero saber esse ângulo aqui, alfa. Então, a fórmula é alfa igual a 2πr sobre G. Nesse caso aqui, o π, ele é 180. Porque eu estou me referindo a ângulo. Entenderam? Então, por isso, esses valores. 3, π é maior que 3. E seno de π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá? É por isso. Entendeu, Ana? Deve ter entendido. Ficou calada? Para ver as sentenças aqui, e verificar quais são verdadeiras, né? Se são verdadeiras, algumas são verdadeiras ou falsas. A primeira, a grama é Oi, verde. professora. Oi. Agora que a internet voltou, eu escutei sua voz agora. Estou se entendendo. Apesar de você pegou a metade da explicação, sim, conseguiu. Obrigada. A grama é verde. Isso aqui é verdadeiro. Né? Dezembro tem 31 dias.
Verdadeiro. Uma semana tem 8 dias. Falso. O Sol é uma estrela. Não sei, é? Verdadeiro ou falso? Hein? Verdadeiro ou falso? Vou perguntar aqui. Alexa. Verdadeira, professora. Vou perguntar para a Alexa. Alexa, o Sol é uma estrela? O Sol é a estrela mais próxima da Terra, com uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E Escutaram? é responsável por manter todo o sistema solar em sua interação gravitacional. 8 planetas. Tá bom, Alexa. Além de ser inteligente, essa aluna ainda é educada. Ela fala muito. Verdadeiro. O verão é a estação mais fria do ano? Falsa. Aí, claro que a Depende. gente ainda... Depende, depende de onde eu estou, né? Belém. Aqui, Professora. nesse primeiro exercício aqui, o que ela está dizendo? Ó, determine quais das frases abaixo são preposições. Então, já está trabalhando aqui preposições, tá? Essa parte é muito de ler, prestar atenção. Então, já sabe, verdadeiro ou falso. Alguns exemplos de sentenças que não podemos atribuir valores verdades. Vá mais devagar. Não tem como, né? Reparem que o que eu posso atribuir valores verdades, ele diz bem aqui, ó. Sob o ponto de vista da lógica, devemos lidar com sentenças declarativas, às quais podemos atribuir valores verdadeiro ou falso. Todas essas aqui eu estou declarando, a grama é verde. Dezembro tem 31 anos, tá? 31 Então, dias. as preposições estão ligadas às afirmações verdadeiras, é isso? Tudo aquilo que tu podes dizer como verdadeiro ou falso são sentenças. Aqui. Foi o que a gente leu bem aqui, ó. Do ponto de vista da lógica, como as sentenças declarativas, podemos atribuir valores verdadeiros ou falsos, tá? Porque, olha aqui, alguns exemplos de sentenças das quais não podemos atribuir valores verdadeiros ou falsos. Vá mais devagar, é uma sentença, mas ela não pode ser atribuída valor. Quanto custa esse livro? Ah, verdadeiro, a resposta. Fulano é carioca. Não tem como, né? Então, a primeira delas é uma ordem ou um apelido, e a segunda é aqui deixa eu ver o que é essa parte. Tá. A primeira delas é uma ordem ou um apelido, e a segunda é uma pergunta. A terceira é um caso interessante. Quando usamos a palavra fulano, bem aqui, ó, ele está colocando, tá? Explicando essas três aqui. Ou fulana. Em geral, não podemos considerar uma pessoa específica. Para decidirmos se a sentença é verdadeira ou falsa, precisamos personalizar a fulana. Por isso que eu não posso dizer fulana é carioca. Eu posso dizer que é falso. E se for carioca, quando eu digo fulana, não posso jogar a sentença verdadeira ou falsa. Precisamos personalizar a fulana ou fulano, né? Dependendo de quem for fulana, a sentença terá seu valor verdadeiro definido. Uma sentença parecida pode surgir no contexto matemático. A frase x mais 3 igual a 11 pode ser verdadeira, certo? Se o x for 8, mas pode ser falsa se o x for diferente de 8. Qualquer outro valor vai fazer com que a sentença seja falsa.
Então, olhar uma sentença assim e dizer, é verdadeira. Não, não pode. Funções proposicionais. Expressões que contêm uma ou mais variações são chamadas funções proposicionais, quando as variáveis são substituídas por constantes. A expressão torna-se uma proposição, verdadeira ou falsa, conforme constantes atribuídas. Por exemplo, X é homem. Essa função é proposicional. Torna-se uma proposição verdadeira se X for Sócrates, que Sócrates é homem. E falsa se X for Argos. Não sei nem quem é Argos. Quem é Argos? Deve explicar por aqui, por essa. Deve explicar aqui do lado. Essas sentenças também podem ser chamadas sentenças abertas, tá? Sentenças abertas. Axioma e teoremas. Distinguir o falso do verdadeiro é o objetivo fundamental da matemática. A lógica matemática, a lógica aqui tem um papel central. Dito de outro modo, usando as regras de lógica, provamos quando uma determinada sentença é verdadeira ou falsa. Nesse esquema, partimos de um conjunto inicial de sentenças básicas, que consideramos verdadeiras, as quais chamamos de axiomas. O que são axiomas? São sentenças, é algo que eu não preciso provar. Ele já é verdade, entendeu? Isso é um axioma. E o teorema é algo que eu vou provar para ver se é verdadeiro ou falso. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Mas se eu pegar toda a hipotenusa em todo o triângulo, não, ele é só no retângulo, então ele tem as suas regras. Tá? E tenho como provar isso? Tenho. Tá? Outro, deixa eu ver, um teorema. Teorema de absurdo, são partes que vocês vão ver depois, demonstração, tipos de demonstração, tá? Mas axioma, eu já tenho a sentença como verdadeira e vou usar para provar os teoremas. E, usando as regras definidas pela lógica, que são as regras do jogo, provamos a veracidade das novas sentenças. Essas novas sentenças verdadeiras são chamadas de teoremas, que podem também ser usadas na demonstração de outros teoremas. Às vezes a gente vê um teorema e aquele teorema já ajuda em demonstrações de outros, tá? Principalmente a gente vai ter isso muito em análise. Uma matéria bem difícil, mas é cheio de demonstração. É desta maneira que engendramos a teia que forma a matemática. Em lógica, consideramos apenas as sentenças que podem ser qualificadas como falsas ou verdadeiras. Tais sentenças são chamadas proposições. Tudo aquilo que eu posso colocar como falso ou verdadeiras são proposições. Sempre que eu trabalhar com proposições, eu vou trabalhar com letras minúsculas, P ou Q, R, S, sempre assim, representando proposições. Aí ele dá um resumo aqui. O que são proposições? São sentenças declarativas. Cada uma delas possui valor verdade bem estabelecido, qualificando-a como verdadeiro. Valor verdade não quer dizer que é verdadeira. O valor verdade é que ele pode ser verdadeiro ou falso. Tá? Cada proposição determina de maneira única uma outra proposição que é sua negação e que tem valor verdade oposto ao seu.
Quer dizer, eu vou pegar uma proposição aqui, ó. A grama é verde. Verdadeiro. Se eu fizer a negação disso, que a gente vai ver mais adiante, o valor verdade muda. Quer dizer, a grama é verde. Tá? A grama não é verde. Eu estou negando, então vai ficar falso. Tá? Dezembro tem... Uma semana tem 8 dias. É falso. Mas se eu colocar uma semana não tem 8 dias, ela torna verdadeira. Porque realmente uma semana não tem 8 dias. A gente vai ver mais isso adiante quando a gente trabalhar a negação. Lembre-se que atribuir um valor verdade a uma sentença ou ainda determinar a veracidade da proposição pode ser uma questão delicada e difícil. Atribuir quando a proposição é verdadeira ou falsa. Às vezes é leitura mesmo, tem que ler com atenção. Conectivos e proposições compostas. Os conectivos são esses símbolos aqui, olha, usado, esses símbolos aqui. Tá? Que eu vou ter os que a gente já conhece, que é o e e o ou, tá? O e da interseção, o ou da união. Então, algumas palavras e certas expressões são usadas insistentemente nos textos matemáticos. Você já encontrou algumas delas nas unidades anteriores. Bom exemplo são os conectivos e e ou. Usando esses dois conectivos e fazendo também a negação, podemos construir nova proposição a partir de outras proposições dadas inicialmente. Essas novas proposições são chamadas proposições compostas. Usando duas proposições P e Q, podemos construir uma nova proposição. P e Q, chamada de conjunção de P e Q. A conjunção ela vai ser relacionada a esse símbolo. Ele não vai ficar escrevendo conjunção de P em Q. Não, ele vai botar P, chapéu para baixo, Q. Tá? Que é esse símbolo que é usado para denotá-la. A sentença P e Q é verdadeira caso ambas P e Q sejam verdadeiras. Dessa forma, em qualquer outra situação, ela será falsa. Vou mostrar aqui o que é. Apenas uma sentença abaixo é falsa. Qual é? Olha, apenas uma dessa aqui é falsa. Bora pensar. A primeira, vou chamar aqui de 1, 2 e 3. Reparem que ele está usando aqui o E. O E e o E. Na número 1, quem é a preposição P? À noite é escura. E a proposição Q é o dia é claro. Qual a tabela verdade, não. Qual o valor verdade de P da primeira sentença? E qual o valor verdade de Q na primeira sentença? A noite é escura? Hein? Sim. Verdadeiro ou falso? Sim. Verdadeiro. Não é sim, é verdadeiro. O dia é claro?
Hã? O dia é claro, Verdadeiro. verdadeiro. Sim. O que que ele diz? Que P, não está o E, conectivo é o conjunção, que, qual vai ser o valor? O valor verdade. Ele coloca bem aqui, olha. Vou acrescentar, vou grifar. A sentença P e Q é verdadeira caso ambas P e Q sejam verdadeiras. Se uma delas for falsa, a conjunção vai ser falsa. Como todas as duas deram verdadeira, então a conjunção vai dar verdade. Entenderam? Sim, professor. Bora ver aqui. Quem é a sentença P? A rosa é vermelha. A rosa é vermelha. Isso é verdadeiro ou falso? Para mim é falso, porque a rosa é rosa. É verdadeiro. Para de encrencar. Tem rosa de toda a cor, hein? Não, mas essa aqui é vermelha. A sentença aqui, o cravo é branco. Isso daqui também é verdadeiro. Então, P, conjunção, que é verdade. Porque ambas deram verdadeiras. Está dando para entender? Terceira. Quem é P? Raiz de 16 é igual a 4. Verdadeira, porque 4 vezes 4, 16. Que 187, 187 é um número primo. Só que 187 ele é igual a 11 vezes 17. Então, se ele é igual a 11 vezes 17, ele é divisível por 1, por 11, por 17 e por 187. O que quebra de ele ser um número primo. Porque para ser primo, ele tem que ter só dois divisores, um e ele mesmo. Então, o que é falso. Se que é falso, o que eu posso dizer? Que P, conjunção que, vai ser falso. Tá? Entenderam? Isso aí eu acho que já ajuda um pouco lá uma das questões que tem na lista de vocês. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que tem de exercício. Quais das sentenças são proposições? Tá?
Entenderam? Está aqui toda a explicação que eu dei, está aqui do lado. Ó. Só que eu mostrei para cada um deles. A partir de duas proposições, P e Q, também podemos construir a proposição composta P ou Q, que é chamado disjunção. Aqui está errado, chama-se disjunção de P e Q. Está bem aqui, ó. O ou. Aqui, a composta era P. Eu grifei no errado. A nova proposição P e Q chama-se conjunção de P e Q. Tá? Agora, quando eu tenho P ou Q, é chamado disjunção de P e Q. Tá? Eu vou dar uma dica de como gravar o ou e o e. O ou disjunção, porque sempre a gente confunde. O que é disjunção? O ou o e, né? Fica sempre essa dúvida. Eu procuro sempre buscar uma forma. Pense o seguinte. Tu tens o e tu tens o ou. Quem vem primeiro na ordem alfabética? O e ou o o? Hã? A, B, C, D, E. A, B, C, D não. No alfabeto mesmo, nas vogais, né? A, E, I, O, U. Primeiro é o E. E quem vem primeiro? O C ou o D? O C, né? A, B, C, D. Então, o E é conjunção. Está aqui o C. E o ou é disjunção. Foi assim que eu gravei. O E é esse símbolo e o ou é esse aqui, que é para cima, né? Como se fosse assim a união. Para representá-lo, usar desse símbolo. Agora, olha só. A proposição V, a proposição P ou Q, ou a proposição P, disjunção Q, é verdade caso alguma das proposições P ou Q seja verdade. Então, pode acontecer de ser falsa, ela será falsa apenas quando as duas forem falsas. Se uma for falsa, se uma for verdadeira, a disjunção toda já é verdade. Ah, Cláudia, se as duas forem verdades, a disjunção vai ser verdade. Se as duas forem verdade, ele diz quase assim, no mínimo uma tem que ser verdade, para continuar verdadeira. Tá? Aqui não. Ambas tinham que ser verdadeira. Tá? Então, aqui vai ficar assim, eu não vou adiantar um assunto que é chamado tabela verdade, a gente vai ver mais adiante. Um exemplo, olha aqui. Proposição composta, olha aqui. Isso aqui é o P. E está dando verdadeiro. Isto aqui é o quê? E a gente já viu que deu falso. Mas como uma é verdadeira, então eu já sei que a proposição composta, quer dizer, P, disjunção Q, ela vai ser verdadeira.
Um outro exemplo. O π é um número racional. Realmente é irracional, por quê? Porque ele não forma uma dízima periódica, ele não é um número inteiro. Então, isso aqui, essa parte aqui, é a primeira sentença. P é verdadeiro. E aqui é o quê? Isso aqui é o P. Isso aqui é o quê? 1/3 é maior que 1/2. Reparem. Eu dividi 1 para 3. Será que é maior que dividir 1 para 2? Isso é falso. É falso, não é verdadeiro esse maior, tinha que ser menor. Então, P, disjunção Q, como uma deu verdadeiro, ele é verdadeiro, então. É verdade, baseando-se apenas que o fato de π é um número racional. O resto é falso, mas se uma é racional, se uma é verdadeira, então torna a sentença verdadeira. Lembre-se que, como já foi dito na unidade de teoria dos conjuntos, o ou, em matemática, não é exclusivo. Não quer dizer que seja vou ao cinema ou ao teatro. Não quer dizer que eu tenha que ir ao teatro, tá? Finalmente, podemos gerar uma nova proposição a partir de uma inicial, chamada simplesmente negando. Usamos o símbolo, não sei que símbolo é esse, eu boto um tio, né? Não é um tio. A negação é esse símbolo, essa ondinha com P, para indicar a negação da proposição P. As preposições P e Q têm valores opostos, que a gente já viu isso, né? Esse fato é conhecido como princípio da contradição, é negar algo que já existe, né? A gente sabe que, digamos, se ele diz que P é verdade, a proposição P é verdade, e se eu negar ele e no final der uma verdade, então está errado. Porque tinha que dar o oposto, né? Tinha que dar falso. Esse fato é conhecido princípio da contradição. Quando Aristóteles criou a lógica, ele estabeleceu uma série de princípios, isso é, as regras básicas sobre as quais toda a lógica seria desenvolvida. Esses princípios são princípios da identidade, todo objeto é idêntico a si mesmo, tá? Então, eu sou igual a mim mesmo. É o princípio unificado. Existe o número 1 e ele é único. Não existe um outro 1. Existe o número 2 e ele é único. Não existe um outro número que é parecido, que é idêntico ao 2. Não. Tá? Princípio da contradição. O contrário do verdadeiro é falso. Se numa contradição eu trabalhar o contrário do verdadeiro e da verdadeiro, então tem algo errado nesse princípio. O princípio do terceiro excluído. Duas proposições contraditórias, uma é verdadeira e a outra é falsa. Não existe uma terceira situação. Ou é verdadeiro ou é falso. Tá? Duas proposições que são contraditórias, quando uma é negada, é a negação da outra. A palavra princípio provém, aí vocês vão ler isso aqui, tá? Nota, qualificadores, são algumas palavras que são usadas quando a gente trabalha, tá? Tanto a física trabalha princípios de inclusão, exclusão. Aí vocês leem isso aqui. As sentenças, as seguintes proposições têm o mesmo significado. Todo número é racional.
todas as palavras são racionais. Todas as pessoas são racionais. Quando ele diz todo mundo é racional, é a mesma coisa de ele dizer todas as pessoas são racionais. Cada pessoa é racional. Qualquer pessoa é racional. Então, quer dizer, tudo isso ele colocou dando o mesmo significado. Os quantificadores usados neste exemplo são chamados quantificadores universal. Nós os representamos por qualquer um, esse símbolo aqui. Tá? Qualquer alfa pertencente aos reais, tal, então, seno de alfa ao quadrado, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Essa sentença é verdadeira. Por quê? Porque cai nessa igualdade trigonométrica. O seguinte exemplo representa um quantificador inexistente. Mais uma vez, todas as proposições abaixo têm o mesmo significado. Alguma pessoa é bonita, existe uma pessoa bonita, existe pessoa bonita, pelo menos uma pessoa é bonita. Quando ele diz alguma pessoa é bonita, eu já sei que pode ter uma, duas, mas tem que ter alguém. Existe pessoa bonita, mas quando ele diz existe pelo menos uma pessoa bonita, ele está dizendo aquilo que a gente usou já em exercícios anteriores. Né? Pelo menos uma pessoa é bonita. Não quer dizer que é só uma pessoa. É que, no mínimo, uma pessoa é bonita. Pode ter 10, 100, todas as pessoas serem bonitas. Nós representamos esse símbolo por existe, está aqui. É o símbolo de existir. Tá? Esse aqui é qualquer que seja, esse aqui é o existe. Existe um alfa pertencente aos reais, tal que seno de alfa é igual a 1. Essa sentença é verdadeira ou falsa? É verdadeira. Por quê? Porque esse alfa ele pode ser o π sobre 2. Quando a gente trabalha seno, dos valores ele vai aqui. Ó. O gráfico do seno, se a gente for lembrar aqui, ele faz isso aqui. Ó. E vai seguindo. Então, ele é 1 aqui, e ele tem também um valor menos 1. São os valores máximo e mínimo. E tem o 0. Quem é que dá 1? É o π sobre 2. Então, existe um valor que pertence aos reais, sim. E que o seno é 1. É o π sobre 2. A resposta é sim. Ela é verdadeira, essa sentença. O seno do ângulo reto, por exemplo, é 1. Isso pode ser expresso da seguinte maneira: seno de π sobre 2 é 1. As quantificadores universais e existenciais, né? Universal e existencial, são trocados um pelo outro quando fazemos a negação de uma proposição indicada por um deles. Veja como funciona. A negação da proposição. Todo mundo é estudioso. A negação é: existe aluno não estudioso. Tá? Porque quando... então por que eu não coloco assim? Não, nem todo aluno é estudioso. Aí eu posso dizer assim, não existe aluno estudioso. Quando eu coloco assim, quando ele diz todo, para eu negar, basta dizer que um não estuda. Né? Então, o todo, basta dizer um. Então, existe aluno não estudioso. Pode ser um? Pode. Ele já nega a proposição. Mas quando eu digo existe aluno, pode existir vários. Também vai estar negando. Tá? Uma outra maneira de enunciar a proposição negação seria: há algum aluno que não é estudioso.
numa maneira tipicamente matemática, seria: existe pelo menos um aluno que não é estudioso. Um aluno não estudioso. Já estou negando. Por quê? Porque ele colocou aqui: todo aluno é estudioso. Então, a negação do todo é um só. Um não sendo estudioso, ele já basta. Atenção, a proposição que nenhum aluno é estudioso não é a negação de P. Tá? Isso aqui não é a negação. Porque quando eu digo nenhum aluno é estudioso, ele pode dizer assim: todo aluno é estudioso. Quando eu colocar nenhum aluno, ele já está fechando o conjunto inteiro. Então, para negar, basta eu ter um aluno não ser estudioso, tá? Note a importância do quantificador, utilizado na forma da proposição, na forma da proposição. Os quantificadores, eles estão aqui, ó. Vocês dão uma lida aqui, tá? Que são os para todo, cada, existe uma, tá? Olha, qualquer x pertencente aos reais, x ao quadrado é igual a 2. Para todo x em R, x ao quadrado é igual a 2. São diferentes de eu colocar: existe um x pertencente aos reais, tal que x ao quadrado é igual a 2. Aqui ele diz para todo x pertencente aos reais, não é. Porque existe x que elevado ao quadrado é igual a 2. Quem seria? Raiz de 2 e menos raiz de 2. Então, existe só esses dois. Aqui, para todo x, ele tá botando vários, como se todo x que eu jogasse ali, x ao quadrado desse 2, tá? Então, aqui ele colocou para todo, que é o símbolo, para todo, e aqui o existe. Existe um x em reais. Resumindo, quantificadores, o quantificador universal é representado pelo símbolo para todo. O quantificador existencial é representado por existe, tá? Que lê-se existe, né? Esses quantificadores são trocados um pelo outro quando fazemos a negação de uma proposição. Quando ele diz que não é, porque ele não é, o nenhum não é um existencial. Aqui não, ele está dizendo todo, é a mesma coisa de dizer para todo aluno é estudioso. Todo aqui, qualquer aluno é estudioso. E aqui eu botei o existe, eu troquei, ó. Então, por isso é a negação. O nenhum, ele não é existencial. A palavra nenhum. Tá? Atenção, chegamos ao fim da aula e tal. Aqui, exercício. Determine quais das sentenças abaixo são proposições. Cenouras são saudáveis. O Brasil é um país tropical. O que vocês acham? Hein? Porque a gente vai passar por uma parte que é chamada tabela verdade. E a gente tem que saber bem explorar quem são preposições e se são tabelas verdades ou não. Verdadeira ou falsa, né?
Deixa eu ver o que falta para terminar para mais essa aula. Cenouras são saudáveis. Eu posso dizer que são verdadeiras ou falsas? Hein? Verdadeira. Então, é uma proposição. O Brasil é um país tropical. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Todos os homens são astutos. Nem todos, né? Verdadeiro. Para botar falso, porque existe homem que não é astuto. O homem, ele acha que ele é astuto. Tem algum homem aí? Deixa eu ver. O Ronildo está aí, olha. O restante, Paulo também. Então, eu posso botar verdadeiro ou falso. Faça as malas. Faça as malas. Tu achas que é? Posso botar verdadeiro ou falso para isso? Não. Então, não é proposição. A paciência é uma virtude. Verdadeira. Então, Verdadeiro. posso botar proposição. Debussy compôs 2 sinfonias. Eu não sei nem se ele era compositor, agora que eu estou E escutando nem falar quem dele. é. Lexa, responde essa. Alexa, quem é Debussy? Claude Achille Debussy foi um músico e compositor francês. A música Tá evocadora de Debussy é Tá bom. como um fenômeno Alexa, catalisador. cala a boca, Alexa. Então, ele é compositor. Debussy compôs 2 sinfonias, verdadeira ou falsa? Falsa, porque ele compôs muito mais. A paciência é um jogo. Verdadeira ou falsa? Ah, essa aí eu acho que ela tem duplicidade. Para todo mal há uma cura. Sentença também, né? Todo mundo tem um segredo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não fume. Não tem, né? Como Não, não não. falou verdade. Tá? Então, aí eu já te dei umas dicas de como fazer. Tá? Construa a negação de cada uma das sentenças. A pera é uma fruta. Verdadeira. Não, ele quer construa a negação. Ah, tá. Professor. A pera é uma fruta. Eu posso dizer a pera não é uma fruta. Estou negando, né? Estou negando. Olha aqui. Quando ele falar o todo, eu trabalho com existe. Deixa eu ver aqui o que as quantificações são expressões que expõem início das frases, cuja função indica o universo sobre o qual são feitas as afirmações. Todo, para todo, cada, existe. Não. Então, a negação da pera pode ser só a pera não é uma fruta. Algumas pessoas são. Algumas óperas, pessoas, né, são longas. Algumas óperas são longas. Como seria a negação aí? As óperas não são longas? Nem Pode todas são excluir longas. algumas? Algumas óperas são longas. Eu quero negar isso. O que seria Nem negação? todas são longas. Não, quando eu coloco assim, nem todas são longas, ele está dizendo ali, ele está dizendo, ele está dizendo assim, algumas óperas são longas.
Quando eu digo nem todas as óperas são longas, eu estou falando a mesma frase. Entendeu? Nem todas as óperas são longas. Eu só incluí aí algumas óperas não são longas. Pode ser? Algumas óperas não são longas, porque vocês têm que ver o seguinte: se vocês não estão falando a mesma frase, olha, lembra nessa parte bem aqui, ó, que ele disse, olha, alguma pessoa é bonita. Existe pessoa bonita. O seguinte exemplo apresenta quantificadores existenciais. Alguma, existe, pelo menos uma, mais uma vez, todas as sentenças abaixo têm o mesmo significado. Então tiro alguma. Existe, quando eu digo, olha, alguma pessoa é bonita, existe pessoa bonita, reparem que eu estou vendo aqui, ó. Algumas óperas são longas. O que eu posso trocar esse alguma? Algumas óperas são longas. Então, existem outras que são curtas, né? Como eu vou negar isso? Existem óperas longas. Existem algumas óperas são... Não, aí tu está botando a mesma coisa. Algumas óperas são longas, existem óperas longas. Tu está trocando, está igual aqui, ó. Está igual aqui. Alguma pessoa é bonita, existe pessoa bonita, pelo menos uma pessoa é bonita. Tudo isso aqui é a mesma coisa. Escrever esses três é a mesma coisa. Qual a negação do existir? Qual a negação do existir? Não existe. O existencial, a negação, tá bem aqui, eu já falei isso para vocês. A negação do existencial, cadê? Arrisquei. A negação do existencial é uma maneira de enunciar a negação a algum aluno estudioso, uma maneira de explicar, existe pelo menos um. A proposição, não é aqui. Note a importância. Aqui, os quantificadores universal e existencial são trocados um pelo outro quando fazemos a negação, indicada por um deles. Todo aluno é estudioso. Existe algum aluno não estudioso. Tá? Então, se eu quero negar essa aqui, ó, algumas óperas são longas, então o que eu tenho que colocar? Existe algumas óperas. Existe, não. Se eu estou Posso colocar não existe ópera longa. Uma coisa assim. Não, aí não é isso. Algumas óperas são longas. Eu quero negar isso aqui. Alguma. Ela não é um existencial. Olha, alguma existe, pelo menos uma. Alguma já é existencial. Então, só incluiu não aí. Algumas óperas não são longas. Só que quando ele coloca, ele quer negar a proposição. Algumas óperas não são longas. Quando eu coloco assim, algumas óperas não são longas, então existe ainda as que não são longas. Eu quero negar tudo isso. O que é a negação? É não existir, é mudar o conjunto verdade disso.
Algumas óperas são longas. As óperas não são longas, tiro algumas. As óperas não são longas. Aí nega tudo. Se eu tiver isso aqui, ó. Colocar assim, não existe óperas longas. Olha, isso aqui não é toda. E esse aqui não é o existir. Para toda. Isso aqui é para toda. Para toda. E esse aqui é existe. Existir. Ou pelo menos, ou alguma. Isso aqui é a negação de um para o outro. Isso aqui é a negação. Um nega o outro. Quando eu digo que para todo, todos os carros têm 4 rodas. Todos os carros têm 4 rodas. Eu quero negar isso. Aí eu digo o quê? Existe pelo menos um carro que não tem 4 rodas. Aí eu vou fazer o contrário. Agora eu vou falar. Existe pelo menos um carro que não tem 4 rodas. Aí eu quero negar isso. O que eu digo? Todo carro tem 4 rodas. Eu neguei o que falei. Alguma ópera são longas. Professora, Oi. não pode ser assim, não existe óperas longas. Não existe? Repara que Coloca todas as óperas são longas. Pronto. todas as óperas. Eu pensei nisso também, de todas as óperas são longas. Quase acertava. Porque quando vocês dizem todas as óperas são longas, então é porque existem algumas óperas que são longas. Então, todas as óperas são curtas. Não. Todas as óperas não são longas. Reparem que eu mudei o algumas por todas. E neguei que não são longas. Entendeu? Quando eu digo todas as óperas não são longas. Ah, Cláudia, por que a gente não bota assim? Então, todas as óperas são curtas, né? É a matemática. Infelizmente, a matemática. Todos gostam de dançar. Olha todos aí. Na mesma coisa de para todos gostam de dançar. O que eu faço para negar isso? Hã? Estamos vendo já esse aqui, ó. Vimos esse, agora eu estou nesse aqui. Todos gostam de dançar. Eu quero negar isso. Ah, caiu a conexão? O que foi? Eu quero Agora, negar. essa aula de matemática, de português e matemática me quebrou a perna. Todos gostam de dançar. Eu vou copiar isso bem aqui, ó. Nem todos. Nem todos. Reparem que o existe. Existe aqueles que não gostam de dançar. O existe, olha aqui, ó. Olha, existe aluno não estudioso. O todo, ele pode ser trocado por existe um. Alguma pessoa não dança.
Vejam que todo mundo é racional. Todas as pessoas são racionais. Cada pessoa é racional. Qualquer pessoa é racional. Todos aqui são de universo. Ele está fechando. São os quantitativos universais aqui. Todas, toda pessoa. E eu quero mudar isso. Então, existem alguma pessoa, pelo menos uma. Então, aqui eu quero mudar. Todos gostam de dançar. Eu posso negar dizendo, pelo menos uma pessoa não gosta de dançar. Já neguei. Entenderam? Todo amor é forte. Todo amor é forte. Aí é um exemplo do que vocês estão fazendo, olha. O todo, nenhum, tá? Então, tá aí para vocês exercitarem. Se vocês sentirem dificuldade, vão também. Peguem exercícios já resolvidos sobre negação de proposição. Tá? Eu vou até pesquisar, ver se eu tenho aqui material com isso. Professora, licença. Aí, nesse todos gostam de dançar, como foi que ficou mesmo? Só porque, na hora que a senhora falou aqui, a internet falhou sua voz. Tu concorda, Hanna, que para eu negar, basta eu dizer que um não gosta de dançar? Pelo menos um não dança. Ou pelo menos um não gosta de dança. Pronto. Isso é a negação. Todos gostam de dançar. Pelo menos uma pessoa não gosta de dançar. Isso aí já é negação. Tá. Entendi. Tá bem aqui, olha. Alguma pessoa não gosta de dançar. Pelo menos uma pessoa não gosta de dançar. Existe alguém que não gosta de dançar. Não gosta de dança, né? A Hanna, professora, não gosta de dançar. Poxa, agora falou certo. Eu gosto de dançar. Eu também gosto. Quer ver? Quando tem uma cervejinha. Resumo da ópera. Tá? Nesta aula você aprendeu em lógica, lidamos com proposições que são sentenças declarativas. Cada uma delas possui um valor verdadeiro ou falso. A representação das proposições são letras minúsculas. Então, eu já sei que é proposição quando eu puder atribuir valor verdadeiro ou falso. Tá? Para cada proposição correspondente, existe sua negação. E o valor verdade é o oposto. Se P é verdade, o não P vai ser falso. Dadas as duas proposições, podemos construir duas outras proposições, que são proposições compostas. A conjunção e a disjunção. Tá? Conjunção é o E, lembrem do C, e disjunção é o OU. Tá? O símbolo está aqui. O OU vem de união, esse V para cima. Dúvidas? Em matemática, usamos dois quantitativos. O universal, qualquer que seja, e o existencial. Existe um. Tá? Então, quando ele diz qualquer, ele está pegando o universo inteiro. E existe um, é a existência. Existe pelo menos um que não faz aquela verdade. Esses quantitativos trocados aos pés da letra quando fazemos a negação de uma proposição. Tá? Um troca pelo outro. Algumas óperas são pequenas.
Longas é curtas, não é pequena. Grande que é pequena a negação. Tá? Tabela verdade. Deixa eu ver aqui no... Tabela verdade é a próxima, tá? A tabela verdade, ela funciona assim. Tu vais colocar o que uma proposição pode ser, verdadeira ou falsa. Aí tu vais ver as regras das conjunções. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, tá? Tá aqui um exemplo. P, ele vai ser verdade, verdade, falso, falso. Por que verdade, verdade? Porque ele vai casar com o que é verdade e falso. Olha, aí ficou verdade, verdade, verdade e falso. Ele vai ser falso, falso, para casar com V e F. Aí eu faço aqui a conjunção. Vai ser verdade toda vez que ambos forem verdades. E se ambas não forem, uma delas forem falso, a conjunção é falsa. Tá? Ele vai dizendo aqui como constrói. Mas isso aí é bom na prática mesmo. P e Q. P é V e F, ele pode ser verdadeiro ou falso, e a negação é o oposto, né? Aí P e Q, disjunção. Tá? Equivalência lógica e leis da lógica. Logicamente equivalente é quando duas preposições vão apresentar valores, todos os valores verdades iguais. Duas preposições são ditas logicamente verdadeiras quando tem o mesmo valor verdade em todos os casos possíveis. Quando duas preposições P e Q são equivalentes, usamos esse símbolo aqui, ó, 3 traços. Tá? Bora fazer aqui essa tabela como exercício, tá? As tabelas verdades são úteis para detectar quando duas preposições são logicamente verdadeiras. Por exemplo, isso aí cai muito em concurso. Não é verdade que Marcos é pintor e gosta de pesca. É um caso prático de situação não de P ou Q, equivalente a não P, conjunção, disjunção não Q, em que P é Marcos é pintor e que Marcos não gosta de pesca. Quando ele diz não é verdade, ele está negando que Marcos é pintor e não gosta de pesca. Ele está negando os dois. Tá? Então, bora ver se isso aí é verdade. Olha aqui. P, a gente vai sempre colocar P, VV, FF. E o Q? VF, VF, alternando. Quem seria a conjunção de P e Q? É toda vez que der 2V, é verdadeira, mas se der um F, é falso. Então, isso aqui é a conjunção. Quem é a negação da conjunção? Se aqui está dando verdadeiro, então aqui vai ser falso. Se está dando falso, vai ser verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Eu estou negando essa parte aqui, essa parte aqui. Eu estou negando ela agora. Tá? Quem vai ser a negação de P? Quero negar o P. Então, aqui é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Tá? Negação do quê? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. A.
disjunção da negação dos dois. O que é disjunção? Quando um der verdade, onde tiver V, já é verdade. Então, aqui é verdade, verdade, verdade. Como aqui tem dois Fs, é falso. Então, repare o que aconteceu, que essa parte aqui, ela deu igual a esta aqui. Então, está dizendo que o N, a negação de P, conjunção Q, é igual à negação de P, disjunção à negação Q. Tá? Reparem que nessa questão, ele diz que Marcos é pintor e Marcos gosta de pesca. O P está aqui. Marcos é pintor. E o Q é esse aqui. Então, a conjunção vai ficar: Marcos é pintor e gosta de pesca. E a negação é: não é verdade que Marcos é pintor e gosta de pesca. O E está sendo usado. A negação vai ficar: Marcos. Aqui é o ou, né? Então, eu vou colocar assim: não é verdade que Marcos é pintor ou gosta de pesca. Toda vez que esses valores derem iguais, é porque essa parte aqui de cima é igual a essa aqui. Tá? Ele coloca aqui, vamos mostrar usando uma tabela verdade, que a negação da disjunção de P e Q, da conjunção de P e Q, é e P, e a negação de P, disjunção, a negação de Q, são lógicas equivalentes. Aí veja aqui, ele fez essa aplicação. Está aqui, ó. Foi feito passo a passo. P, aqui a negação. Aí olha como deu, FVVV, FVVV. Então, ele mostrou que as duas proposições são verdadeiras. As duas colunas são iguais, né? Resumindo, elas são o quê? O que ele chama de equivalentes. Toda vez que todos os valores verdades de uma é igual a outra, elas são equivalentes. Algumas... Agora, num segundo passo, complete a tabela preenchendo as colunas com a negação da conjunção e negação de P, conjunção Q. Ele fez isso aqui. Só fez completar, né? Aqui completou o que a gente fez lá na anterior. Se eu tiver 3, eu posso fazer com 3? Pode também. Reparem como vai ser. Quando eu tenho 2, eu boto V, V, F, F. Eu começo assim. Quando eu tenho 4, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Como é que eu sei o número de linhas, Cláudia? Se aqui eu tinha 4, aqui eu já tenho 8. Se eu quero fazer a tabela verdade só para P, tá? Eu quero fazer a tabela verdade para P. Então, eu pego 2 elevado a 1, dá 2. Por que 1? Porque eu só tenho uma proposição. Então, a tabela verdade vai ser assim, ó. Aqui eu tenho P.
Peraí. Quero fazer a tabela verdade só para P. Aqui eu tenho P, e a tabela verdade vai ter duas linhas, V e F. Tá? Agora, se eu tenho P e Q, então eu vou ter 2 elevado a 2, que é 4. Então, a tabela verdade vai ter 4 linhas. P e Q. Aí eu divido 2 verdadeiras, 2 falsas. E aqui, o que é verdadeiro é falso, pode ser verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Então, tá aí, por isso são 4. Quando eu tiver 3 preposições, que é esse caso aqui, reparem, se eu tenho P, Q e R, são 3 preposições. Então, vai ficar 2 elevado à terceira. Isso aqui me dá 8. Então, vou ter 8 linhas. Tá? Eu não sei se esse material, porque eu não vi ainda, mas eu não sei se esse material explicava isso. Eu peguei esse material agora. Quem me deu foi a Madalena. Tá? Então, o número de linhas tem que ver, tem que ter. Ah, está aqui. Olha, 8 linhas. Aqui, 4 linhas. 2 ao quadrado, né? Então, sempre é um número de proposições. Aí, reparem, eu boto 4 verdadeiras, 4 falsas. 2 verdadeiras vão casar com verdadeiras, 2 falsas vão casar com verdadeiras. 2 verdadeiras vão casar com falsas, 2 falsas casam com falsas. E o R vai ficar V, F, V, F, V, F, V, F. Tá? Deu para entender? Deu para entender essa construção de tabela, pelo menos das proposições. Aí eu quero completar essa conjunção. Quero completar essa tabela verdade que ele pede aqui. Ó. Ele quer V, Q, conjunção V. Q, disjunção R. O que a disjunção diz? Que onde tem um V, pelo menos um V já é verdadeiro. Então, vai ficar V, V, aqui fica F, V, aqui fica F, não, V, porque tem uma verdade, E e F. Completei. Agora, quem é P, conjunção, essa parte aqui. A gente já fez essa, então agora eu vou comparar esse. Professora, Oi. você me diz que pelo menos um V já é verdadeiro, por que está falso aqui na quarta linha? Na quarta linha? 1, 2, 3. Porque tem 2 Fs. Reparem que não tem pelo menos um V? Aonde tem V? Eu estou fazendo só entre esses 2, ó. Esquece esse, eu estou fazendo só entre esses É o Q, né? Tá é certo. QR. Q, disjunção
R. Tá? Agora ele quer P, conjunção, essa parte. Para ser verdade, não tem que estar ambos verdadeiros? Tu vais olhar agora aqui, ó. Tu vais olhar aqui. Verdade, verdade. Verdade, verdade. Verdade, verdade. Ah, aqui tem um falso. Tem falso, já não vai ser, ó. Tem falso. Então, aqui vai dar verdade, verdade. Falso, 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 falso. Tá? Entenderam? Sim. Tá bem aqui um resumo. Lembre da tabela verdade. Da disjunção. Disjunção. Onde tiver V é verdadeiro. Bem aqui, olha. Está mostrando isso. E na conjunção só vai ser verdade quando ambos forem falsos, forem verdade. Tá? Olha, se eu dissesse mesmo, vou ao cinema e vou ao cinema ou à praia. Para ser verdade o que eu falei, o ou, basta eu ir em um deles. Tá? Vocês concordam? Sim, Para professora. ser verdade, vou ao cinema ou à praia. Para ser verdade, basta eu ir em um deles. Concordam? Porque eu usei o Sim, ou. professor. Porque aqui eu estou usando o ou. Então, vou ao cinema ou à praia. Vou ao cinema. Ou à praia. Mesmo que eu não vá à praia, eu não estou mentindo. Porque eu fui ao cinema. Digamos que eu vou ao cinema e não vá à praia. Eu estou mentindo quando eu digo vou ao cinema ou à praia? Quando eu pego tudo? Não. Não. Porque eu estou usando o ou é a disjunção, onde tem um verdadeiro, a sentença inteira é verdadeira. Agora, se eu for dizer, vou ao cinema, e à praia, se aqui for falso, já falsifiquei tudo. Ah, posso, mas aqui é verdadeiro. Já estou mentindo quando eu digo. Já vou estar mentindo. Professora, Oi. e se o cinema for perto da praia, dá para ir nos dois. Eu pensei isso. Eu pensei isso. Verdade. Não, mas aqui é falso, tá? Porque eu já falsifiquei uma, eu estou usando o E. E o E, quando tu falsa uma, quando é falso uma sentença, é falso a sentença completa. Entendeu? Porque aqui é o P, disjunção que. E aqui é o P, conjunção que. Tá? Prestar atenção, hein? Esse tipo de tabela. Lei da lógica. Usaremos agora o conceito de equivalência para expressar algumas leis da lógica. Elas são usadas
para reescrevermos algumas proposições de maneira diferente, porém equivalentes, do ponto de vista lógico. Quando a gente faz a sentença e ela torna-se igual ao conjunto verdade, né? O conjunto verdade, na tabela verdade, aquela coluna, elas são equivalentes. Aí eu tenho, a mais simples é a lei de idempotente. Para qualquer P, olha aqui, reparem como eu vou fazer aqui a tabela para P. P, ele é verdadeiro ou falso. Certo? Se eu quero P, conjunção P, se P é verdade, o P também é verdade, então vai dar verdade. O P com P, P ou P é verdade. E já deu um falso, é falso. E se eu colocar o P ou P, o ou, onde tem verdadeiro é verdade, né? Então aqui é verdade. E onde tem falso é falso. Onde tem pelo menos um V, já tem só um V aqui, é verdade. Então está aqui, olha. Tiveram a mesma tabela. Tabela verdade. Então ele diz que isso aqui é igualado a P. Então ele vai ser, olha, equivalente, né? P de junção Q, P de junção P é o próprio P. E o P de conjunção P é o próprio P. Além disso, os conectivos conjunção e disjunção são comutativos e associativos. O que ele quer dizer? Que eu posso fazer P conjunção Q é a mesma coisa que Q conjunção P. Tá? Para vocês verem isso, dá para fazer a tabela verdade. Olha. P, Q. É um exercício até. Uma, duas, três, quatro. V, F, F, V, F, VF. A gente vai provar isso aqui, ó. P, conjunção Q. Onde tem dois F, onde tem dois V, é verdade. Se tiver um F, tem que ter ambos verdadeiros, então o resto é falso. Agora, se eu fazer Q, conjunção P. V dá V. FV deu F. VF vai dar falso. FF dá falso. Então, reparem que esses dois valores aqui, ó, esse aqui deu equivalente a este aqui. Então, eu provei essa equivalência. Ah, eu quero fazer P
disjunção Q. A disjunção diz o seguinte: onde tiver um V, basta ter V para ser verdadeiro. Então, V, 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 F. E quando eu fazer Q, disjunção P, eu também vou ver que vai ficar V, 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 F. Então, eu posso dizer que essas partes aqui, essa parte aqui é equivalente a esta aqui. Tá? Foi provado através da tabela verdade ali. Tá? Então, a comutativa é porque ele troca, né? P vezes Q, P e Q, Q e P, dá na mesma. Leis de associativa. São dadas 3 proposições, eu posso fazer, olha. Associativa porque eu posso associar esse parêntese ficar, em vez de ficar entre P e Q, ele fica entre Q e R. Tá? Então, são iguais, são equivalentes. Isso aqui eu quero que vocês trabalhem esse tipo de propriedade. Aqui é para 3, tá? Então, são 8 linhas. As leis de associativa permitem que escrevamos simplesmente P, conjunção Q, conjunção R, disjunção, como sendo a disjunção de duas com a terceira, ou a primeira disjunção com as duas juntas. As leis que veremos a seguir relacionam os conectivos disjunção e conjunção. Vejamos como elas são práticas, antes do enunciado. Considere as seguintes sentenças. P, 2 é um número inteiro. Q, 2 é maior do que V, do que F. R, 2 é um número primo. Conectando as proposições, montaremos as seguintes proposições. P, 2 é um número inteiro ou 2 é maior do que 3 e primo. Ele está usando aqui, na A, deixa eu trocar aqui. Na A, ele está dizendo o seguinte: 2 é um número inteiro, é o P. Ou é a disjunção, ou 2 é maior que 3, é o Q. E primo é o R. É isso aí, ó. Estou perdida, Deus, confundi. O que foi, já que vocês estão perdidos? É muita leitura, né? Lembrem que eu disse? É ler mesmo. Está aqui, olha, a proposição. Aí eu faço isso aqui primeiro. Posso trocar também, colocar primeiro parêntese entre o P e o Q. Tá? O B, ele é 2 é um número inteiro ou número 3, ou maior que 3. Então, do P ou Q. Dois é um número inteiro ou maior que 2, ou maior do que 3, e 2 é um número inteiro, olha o E aqui, é um número inteiro, ou maior, ou primo, está aqui. Essas duas representações estão aqui, ó. Para A
e para B. 2 é um número inteiro ou 2 é maior do que 3. E primo. Então, ficou aqui, ó. A vírgula, ela separa aqui o P, o OU, aí, parêntese, Q, E, R. O Q, E, o R. Tá? Agora, P2 é um número primo, P, ou maior que 3, e número inteiro ou primo. Então, tá aí. Tá? A distributiva. Distributiva, ele vai fazer P, aí quando ele distribui aqui para Q e para R, aí vai ficar, como ele está com esse símbolo aqui, ele vai ficar esse símbolo entre o P, entre o R, e este símbolo que estava nos dois fica aqui no meio. O mesmo acontece aqui, ó. Ele vai distribuir aqui para o P, para o R. Então, vai ficar P, conjunção Q, P, conjunção R. E os dois vão fazer uma disjunção. Isso aqui a gente vai aprendendo só a gravar, fazendo a tabela verdade. Tá? Deixa eu ver o que tem de exercício. Aí ele diz aqui, lei de Morgan. Vamos estudando aqui, ó. Vamos dando uma lida depois. Que é a lei de Morgan? A última lei, tá? A princípio, ele vai negar. A negação vai ser a negação de P. Aí o que era conjunção passa a ser disjunção. O que era disjunção passa a ser conjunção. Muda isso aqui, ó. Muda esse símbolo quando eu passo a negar os dois. Muda esse símbolo. Tá? É feito essa prova quando eu faço a tabela verdade. Toda vez que eu quiser ver se uma sentença dessa é verdadeira, faz a tabela verdade. Tá? Deixa eu ver o que ele traz de exercício aqui. Negação. Deixa eu ver como tá os exercícios aqui. Aqui a tabela, eu resumo de como é feito. É gravar essas regras aqui, tá? Construa a tabela verdade para cada uma das seguintes sentenças. Isso aqui é de 4, de 3, olha, dá 8. Ela pegou maior logo para vocês fazerem. Eu já construí algumas dessas naquela tabela anterior. Vou construir aqui para vocês a letra A. Fazer aqui a primeira, algumas questões daí. A letra A. Ele quer P e Q, são duas sentenças. P, Q. Aí depois ele vai usar o não P. O não Q, né? E ele quer a disjunção. Então, P, disjunção não Q. São 4 linhas, porque 2 ao quadrado dá 4. 3.
Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A negação de quê? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora, ele quer a disjunção de P, negação Q. O que a disjunção diz? Onde tiver um V, basta ter um V para ser verdade. Ele está vendo com esses dois aqui, ó. Ele está vendo aqui, ó. Tem um V, aqui tem um V, aqui tem um V e aqui tem um V. Então, o que vai acontecer? Tudo aqui vai ser verdadeiro, 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 verdadeiro. Tá? Toda verdadeira. Mais tarde a gente vai ver o que acontece quando tudo é verdade. Tá? Professora, mas não é com P. A senhora fez com o quê? Ah, tá. Certo. Agora corrigir. Peguei a negação, não foi? Olha aqui, ó. V, V, V. Aqui tem dois F, não dá. Então, vai ficar verdade, verdade, falso, verdade. Tá certo, Joyce. Você prestou atenção. Viu que tem que ter atenção? Tá? Professora, na negação tem que ter pelo menos um F, né? Na negação, E, a negação de que- não é que tenha pelo menos um F. A negação é que, se tiver verdadeiro, é falso. É o oposto. Entendeu? Agora, se tu queres a disjunção basta ter verdade. A conjunção, ambos têm que ter. Na conjunção, se tiver um F, já está falso. Isso aqui é uma questão de exercitar. Vocês vão ter que fazer exercício disso, tabela verdade. Deixa eu ver o que tem ainda aqui. Eu não vou terminar hoje tudo o que eu queria, não. Eu quero que vocês façam. Olha, a gente vai entrar nessa parte de tautologia. O que é tautologia? É quando tudo dá verdade. Entendeu? Então, eu queria que vocês não se pregassem ao fato só de eu vou só fazer essa questão que está marcada. Para vocês fazerem essa segunda questão, vocês têm que construir essa primeira aqui. Façam essa primeira para vocês começarem a trabalhar para depois ir para essa outra. Entendeu? Use a tabela verdade para provar a lei de distribuição, dessa distribuição aqui. Para isso, preencha a tabela abaixo. Se essa parte aqui, ó, ela der igual a essa aqui, a tabela verdade, então é verdadeira a equivalência aqui em cima. Eu acho que eu vou deixar essa parte aqui. Aí faça o mesmo para a lei de absorção. Fazer o mesmo, fazer essa mesma tabela e ver se essas duas são verdadeiras. Tá? Fica até aqui nossa aula. Até aqui a nossa aula, eu vou marcar. E na próxima a gente segue. Eu queria marcar com vocês uma aula. Sexta-feira não dá, porque amanhã é jogo, né? Tomara que o Brasil ganhe. Se o Brasil ganhar, todo mundo vem no copo. Eu vou ver uma aula sábado. Eu não vou poder. Vocês vão ter algum compromisso sábado à noite? Não. Não. Acho que não. Porque sábado à tarde vocês têm aula, né? Bora ficar até aqui a aula,
para não ficar muito pesada. Deixa eu parar aqui. Aí a gente Mas se conversa. ela não der se ela não vai dar aula de manhã, a gente fala para ela transferir. Então, peça para ela transferir. Deixa eu terminar de gravar aqui.